Bom, estamos de volta e nessa oportunidade nós vamos estar falando sobre Jesus. Nós não temos a ideia precisa de tudo que Jesus vivenciou naqueles momentos, mas nós percebemos que tudo aquilo estava revestido de um grande mistério. Jesus proferiu 7 frases na cruz. Jesus foi crucificado na cruz, que é um dos maiores símbolos. Ele representa, dentre inúmeras coisas, aspectos, os 4 quadrantes da terra. E sabemos que tudo isso é um grande mistério. E o mistério do permitir-se sacrificar, permitir-se verter-se em sangue, a entrega do corpo, a flagelação, e tudo isso está simbolizado na última ceia, onde houve a comunhão a nível do compartilhamento do sangue representado pelo vinho, o pão representando o corpo, e sabemos que essa ação, este cenário é um cenário de remissão, de limpeza de todos os pecados, de todas as dificuldades do planeta. Ou como que uma clemência, um intertício, uma restauração da ordem, a restauração da luz planetária. E ainda não compreendemos bem nem o que ele vivenciou, a parte oculta de tudo isso, também daquilo que ele deixou para ser escrito posteriormente. Esse trabalho, eu dou créditos a todas as pesquisas que eu consultei, e eu sei que esses pesquisadores não têm a preocupação na divulgação. Eles querem que os fatos sejam distribuídos, sejam repassados. E a orientação do próprio Mestre Jesus, que deveríamos conhecer a verdade, e a verdade nos libertaria. E ele se fez assim como nós, se permitiu ser como nós, visando uma igualdade, sujeito a dificuldades, a dores e muito mais. Então, se você acha que a sua vida está difícil, pergunte a ele, o Mestre Jesus, se foi fácil morrer por você. Nós vamos ver que não foi. Não foi, foi muito difícil. Então, Jesus chorou. Jesus chorou, sim. Jesus chorou diversas vezes. Cristo, em um dos seus ensinamentos, as famosas bem-aventuranças, declara: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mateus 5,4. O sermão da montanha, do monte, na localidade das Beatitudes, Monte das Beatitudes, foi uma maneira, um clarão de luz na consciência de todas aquelas mentes aflitas, daquela multidão que estava ao redor de Jesus. Disse que era uma localidade de uma acústica favorável, e ali, naquele momento, Jesus precisava passar para, pelo menos, o corpo apostolar, uma diretriz. E essa diretriz é, sem dúvida, o modelo de libertação, de expansão de consciência, da entrada no reino de Deus, que é um estado consciencial, um estado pessoal, e basta que sigamos esse roteiro, que é difícil de ser seguido porque ele é recheado, tem no bojo dele só atitudes, só ações. E se nós entendermos bem, vamos ver que perseguir esses objetivos não é tarefa tão fácil. E eu vou até citar aqui
Mahatma Gandhi, porque Gandhi foi um grande indiano. A Índia tinha um problema com a Inglaterra, porque a Inglaterra tinha uma influência ligada à Índia. A Índia era como uma parte da Inglaterra, havia ali o interesse comercial da Inglaterra para com a Índia, então tudo isso está na história, e a solução seria um confronto bélico. E Gandhi, que era um seguidor do brahmanismo, o hinduísmo, a Vedanta, são culturas, filosofias antiquíssimas, com um embasamento muito forte, e ele declarou, embora não conhecendo Jesus, que se toda a literatura do mundo, as enciclopédias, as filosofias, as religiões fossem perdidas ou extintas, o Sermão da Montanha supriria toda essa ausência. Então foi uma atitude muito ousada, muito corajosa, muito forte, de grande percepção. Daí nós vemos a importância desse sermão. Então a Bíblia nos mostra muitas passagens com Cristo em lágrimas, pelo povo, pela cidade, pelos homens, pela humanidade, pelos doentes, por todos. Hebreus 5:7, Mateus 23:37, Lucas 7:11, 15. É bom ressaltar porque chora-se muito pela nossa dor íntima, né? Nós choramos quando temos alguma dificuldade, uma perda, seja lá o que for. Mas Jesus, ele não chorava por ele chorava por nós, porque ele percebia da fragilidade do ser humano. Ele percebia na continuidade, porque ele tinha visibilidade, ele era um grande profeta, do futuro, das dores, das doenças. E ele sentia-se assim, ainda muito distante do objetivo que venha a ser o quê? Que esse rebanho, que a humanidade seja um rebanho de luz, um rebanho ascensionado, um rebanho liberto dos flagelos da humanidade, um rebanho que venha vencer todo o peso, chamamento do materialismo, porque somos muito tragados, envolvidos pelo turbilhão materialista, dos desejos, das ilusões. Aí nos lembramos do Maya, o Maya que é a ilusão, lá o hinduísmo fala muito disso, o budismo, o Maya, o mundo das ilusões. Isso aqui é um mundo passageiro, uma escola, um hospital, vai ser da forma que nós quisermos, mas é temporário. E ele chorava também por questões diversas. E ele também queria dizer sobre o aspecto da morte, porque a morte era um grande paradigma ainda para a imensa multidão. Então ele queria exemplificar de que poderíamos vencer a morte. E em João 11, 21, 33, 35, que ele veio para destruir e dar a vida. Destruir é destruir os modismos antigos, os paradigmas. Se nós estudarmos aquelas civilizações, o Império Romano, os maneirismos, os costumes, se nós entrarmos bem no detalhamento, basta ver Sodoma e Gomorra, a maneira como todos se comportavam, a grande maioria naquelas cidadelas. Então era destruir, era quebrar aquelas cadeias, as cadeias da ignorância. A terra estava envolvida pelas trevas, as trevas predominavam, e ele viria a ser um clarão, um jato de luz em todas essas circunstâncias, em todos esses recônditos.
Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Coríntios 15:56. Por isso ele ressuscitou e nos prometeu. Declarou Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. 26. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Creis isto? João 11, 25, 26. Então, viver pode ser morrer. Morrer pode ser viver. Então, a maneira que eu estou vivo pode ser uma maneira de morte. E a maneira que eu estou morto, eu posso estar vivo. Ou seja, se eu digo vida ao materialismo, eu estou morrendo relativamente às questões maiores. Se eu digo morte ao materialismo, eu estou vivendo relativamente às questões maiores, às questões sublimes, às questões ligadas às dimensões, às esferas superiores.